sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto é Gestão. Semanalmente estamos aqui trazendo informações sobre ações desenvolvidas pelas pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima e hoje nós vamos falar sobre o Fórum Permanente de Licenciaturas da UFRR, que será lançado nesta sexta-feira, dia 19 de maio. Conosco estão as professoras Leuda Evangelista, do curso de Pedagogia, e Luzinete Martins, do curso de Letras, que vão falar um pouco mais sobre esse fórum. Professoras, sejam bem-vindas ao Assunto é Gestão. Obrigada, Jéssica, pelo convite. Obrigada, Jéssica. Então, professora Leuda, a gente gosta sempre de começar, explicando o que é o assunto que a gente está trazendo aqui para o nosso programa. E aí, então, o que seria o Fórum Permanente de Licenciaturas da UFRR, que vai ser lançado nessa sexta-feira? O Fórum Permanente de Licenciaturas da UFRR, ele é uma ação, uma ação necessária e fundamental que vai possibilitar essa interlocução acadêmica com todos os envolvidos com as licenciaturas, né? É uma instância aberta ao debate, ela é uma instância consultiva e propositiva de uma política institucional de formação docente. Então, o fórum ele visa fortalecer os cursos de licenciatura que são ofertados na Universidade Federal de Roraima e contribuir para esse processo de formação no âmbito da nossa universidade, né? Com a melhoria dessa qualidade da formação inicial dos nossos professores, com o processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, com a melhoria da educação do nosso Estado. E esse fórum, professora Luzinete, ele também deve propor políticas públicas, diretrizes para a formação inicial, continuada de professores para os cursos de licenciatura da UFRR. Como vai ser essa atuação do fórum? Bom, o fórum, como a professora Leuda falou, é um espaço de discussão da formação docente, que integra todas as licenciaturas da UFRR e todos os programas que estão no bojo da formação de professores, como é o caso do PIBID, do Residência Pedagógica. Então, nesse sentido, o fórum discute com os cursos, com as licenciaturas, qual o papel desses programas, principalmente qual é o perfil do aluno que nós queremos na universidade e, em consequência disso, quais são as ações, quais são as políticas universitárias que vão dar conta dessa missão. Então, o fórum está como esse espaço em que se vai discutir a prática docente, que se busca a construção da identidade docente, e ele, com certeza, é um espaço, como a Leuda disse, necessário, e que integra todos os cursos da universidade. A universidade tem 21 cursos de licenciatura. Isso que eu ia perguntar, quantos cursos tem? Qual seria a abrangência desse fórum? Tem 21 cursos de licenciatura, então imagine aí que a gente vai construir um perfil de profissional docente, integrando todos eles. Não interessa saber só o perfil do aluno de letras, mas o perfil do professor que nós lançamos em Roraima, que nós devolvemos para o mercado de trabalho. Então, o fórum ele é um espaço privilegiado para isso, para propor formação, para discutir aspectos dessa formação, discutir o estágio, a prática docente, todos os elementos que compõem a formação profissional desses professores. Então, o fórum ele também deve proporcionar essa maior interação entre os cursos de licenciatura da universidade, mas também professores, alunos, toda a comunidade acadêmica, inclusive com a promoção de eventos, de congressos que integrem esses alunos, essa comunidade acadêmica das licenciaturas. Além disso, Jéssica, além de promover essa integração, o fórum vai possibilitar esse diálogo com a educação básica. O diálogo com as redes que recebem os nossos ex-alunos, agora docentes, no campo de trabalho. Essa possibilidade, por conta da composição que o fórum terá, possibilitará a gente pensar em políticas de educação ou em propostas de formação, como a Luzinete disse, que dialogue com o mercado de trabalho que vai receber o nosso aluno, o nosso ex-aluno, no caso,
E como vai ser, falando nessa composição do fórum, como vai ser essa composição dele? É um fórum bem amplo, né? Integra muita gente, inclusive da educação básica do municipal, estadual, além da federal, que é a própria universidade. Na discussão dessa composição do fórum, a gente procurou privilegiar ou trazer para compor, melhor dizendo, o fórum, todos os representantes que fazem parte desse processo educacional estão representados no fórum. Os docentes da universidade, a pró-reitoria de graduação, que é quem rege os cursos na nossa instituição, a educação básica, com representantes das secretarias municipais e estaduais, os sindicatos docentes, os discentes do curso. Então, o fórum ele é bem amplo. As instituições do Sistema S que também trabalham com a educação, as outras instituições que dialogam nesse processo de formação. Então, a nossa composição do fórum ela é ampla. A gente disse que a composição ficou gigante por conta disso, porque a gente tem o Conselho Ficou gigante, porém participativa, né? Exatamente, esse é o intuito. Que ela seja participativa e que a gente possa dialogar com os diversos setores da sociedade, pensando nesta formação e pensando na melhoria da educação no nosso estado. Professora Luzinete, quer completar? Sim, como a professora Leuda disse, essa composição ela leva em conta a profissão docente, a complexidade da profissão docente, né? Ser professor lidar com demandas diversas. Então, nós não podemos fazer uma discussão unilateral. Por isso, envolve setores, né, vários setores da sociedade, envolve a educação básica, porque o fórum também é um espaço de integração entre a educação superior e a educação básica. E esse espaço visa fazer com que os nossos cursos, que a Universidade Federal coloque no mercado de trabalho o melhor profissional possível, que atenda às demandas da sociedade roraimense. Nós temos na educação uma série de desafios e os nossos alunos formados, né, precisam ter condições de enfrentar esses desafios. E o Fórum das Licenciaturas, como que ele fortalece as licenciaturas, assim, com essa composição dele? Ele fortalece porque a gente pode discutir políticas de formação na nossa instituição, dialogando com esse mercado que vai receber os nossos ex-alunos, né? Ele fortalece os cursos de formação de professores pela troca de experiências, pelos debates, pelas reflexões, pelas preocupações apresentadas tanto pelos alunos quanto pelos professores. Além disso, ele integra as licenciaturas da UFRR, como a Luzinete trouxe na resposta anterior. Não é o aluno de letra, cada curso tem a sua especificidade, mas a gente tem uma especificidade que é comum a todos os cursos. Então, ele possibilita essa integração, que a gente possa dialogar, que esse perfil do nosso aluno, do nosso ex-aluno, do nosso docente, agora egresso da Universidade Federal de Roraima, ele tenha uma identidade. E isso é muito importante para a instituição, porque a gente cria na instituição esse espaço de diálogo entre as licenciaturas. Tá? Além de tudo isso, ele colabora para esta formação de uma política institucional dentro da UFRR no âmbito da formação docente. Certo. Bom, este é o programa Assunto é Gestão. Hoje estamos conversando com as professoras Leuda Evangelista, do curso de Pedagogia, e Luzinete Martins, do curso de Letras, sobre o Fórum Permanente de Licenciaturas da UFRR, que vai ser lançado nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, no Salão Nobre da Reitoria. A gente vai a um breve intervalo, mas para ficar por dentro de tudo que ocorre na nossa instituição, basta seguir o UFRR Oficial em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Basta procurar o UFRR Oficial. Até daqui a pouco. O som que você gosta de ouvir, toca
aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido ao vivo na Rádio Universitária 95,9 FM, às 10 horas da manhã de toda quinta-feira, com reprise aos sábados, às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Universitária, canal 2.1, com transmissão às sextas e segundas, sempre ao meio-dia. Hoje a gente está conversando sobre o Fórum Permanente de Licenciaturas da UFRR, que será lançado nesta sexta-feira, dia 19, no Salão Nobre da Reitoria. E estamos aqui com as professoras Luzinete Martins, do curso de Letras, e Leuda Evangelista, do curso de Pedagogia, conversando um pouco sobre esse fórum. Então, professoras, como se dá o envolvimento da comunidade acadêmica nesse fórum? O envolvimento da comunidade acadêmica, ele é um fórum aberto. Ele tem os representantes, né, que são indicados por cada curso de licenciatura, os representantes dos programas de formação da universidade, mas ele é aberto à participação. Então, além daqueles que estão na composição, as outras pessoas também podem participar? Sim. Elas não têm direito a voto, mas elas têm direito à voz. A discussão, né? Exatamente. Ele é um fórum aberto e está aberto a toda a comunidade acadêmica e a toda a comunidade em geral que tem interesse em discutir e refletir sobre a formação docente. E esse fórum ele vai ser lançado amanhã, né? Então, sexta-feira. Como que se dá a coordenação dele? Ele vai ter uma coordenação geral, uma secretaria, né? Uma vice-coordenação. Já tem quem serão essas pessoas que vão assumir essas funções? Não, essas funções elas serão eleitas a partir da composição dos representantes de cada setor no fórum. Depois que todos os conselheiros tomarem posse, aí a gente vai fazer uma reunião para a eleição da coordenação, da vice-coordenação, da secretaria. Porque, como ele é uma instância coletiva, a gente não pode nomear, a gente precisa eleger entre os seus pares. Uhum. E esses conselheiros, eles já foram indicados, já foram escolhidos, ou também vai ser essa escolha amanhã durante o lançamento do fórum? Referente aos conselheiros internos, que são os coordenadores de curso das licenciaturas da universidade, os coordenadores do PIBID, do Residência Pedagógica, o pró-reitor, esses já foram indicados. Eles foram eleitos entre os seus pares nos seus colegiados, né, nos seus colegiados de curso, e o nome foi enviado à pró-reitoria de graduação, que é a instância que coordena esse fórum. E em relação aos demais? Os demais, o convite foi feito e a gente está esperando a indicação. Por isso, amanhã é o lançamento e a gente vai marcar a primeira reunião para junho, já para a posse de todos os indicados, a composição do fórum e a eleição do coordenador, vice-coordenador e secretário. Então todas essas outras etapas vão ocorrer a partir de junho. A partir de junho, exatamente. A ideia do lançamento do Fórum Permanente das Licenciaturas no seminário de 30 anos do curso de Pedagogia, que está acontecendo essa semana, é a importância de consolidar esse papel da formação dentro da UFRR e a pedagogia como sendo esse articulador, porque a gente trabalha com todas as licenciaturas. A gente trabalha em conjunto esta formação, porque tem áreas específicas que a pedagogia oferece para as outras licenciaturas. E são 21 licenciaturas, né, professora Luzinete, que a senhora falou no primeiro bloco. Vamos exemplificar assim, algumas delas para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, né, saber de que exatamente, de quais cursos exatamente que a gente está falando. A gente pode imaginar aquelas que são mais visíveis, assim, como letras, matemática, geografia, biologia, química, mas tem também artes, né? Artes visuais, educação do campo, né? Que mais aqui? Física, como eu falei. Só letras nós temos 4, né? Que é letras português, letras espanhol,
letras francês e letras Literatura. português, Português. né? O português. Espanhol, francês e inglês, né? Mais a literatura. Acho que a gente também não pode deixar de esquecer, né, Luzinete, que além de todas as licenciaturas, pedagogia que a Luzinete já falou, a gente tem a licenciatura intercultural, né, que atende a formação indígena, Que compõe, está no curso, no Instituto de Ensino Siquirã, Superior exatamente. Indígena, Ele que é em também Siquirã. compõe as nossas licenciaturas da UFRR, né? Então, assim, a gente tem um leque vasto de licenciatura dentro da UFRR que abrange a capital, o interior e as comunidades indígenas. Então, a gente... Inclusive a educação do campo. Inclusive né? a educação do campo. Então, todas essas licenciaturas, elas vão poder dialogar em conjunto pensando nesta formação docente. Então, formação multidisciplinar, que abrange a diversidade. Exatamente, tá? E avançar a discussão sobre as questões referentes à organização dos estágios curriculares, da prática pedagógica na formação do licenciado, também é objetivo do fórum? Sim, sim. É objetivo do fórum discutir todas as questões que estão relacionadas à formação do professor, né? O estágio é o momento, na verdade, a gente às vezes considera o estágio como disciplina, mas ele não é um momento, uma disciplina. Ele é uma etapa da formação do professor, né? Um eixo, eu digo eixo, um eixo da formação. E aí se discute esse eixo em termos de demandas. Quais são as necessidades hoje para um professor lidar com a realidade da sala de aula, né? A gente acabou de passar por um contexto, está vivendo um contexto das novas tecnologias na educação. Elas já estavam previstas há muito tempo, mas agora, na pandemia, elas chegaram, né? E não vão mais sair, né? Chegaram para ficar. Né? Chegaram para ficar. Então, a gente discute esse papel desse professor, como é esse professor, quais competências esse professor precisa ter para lidar com a educação tecnológica nas escolas. Isso é feito principalmente nos estágios, né? Nos estágios e na prática docente. A gente tem, além dos estágios, todo o curso de licenciatura tem 400 horas de estágio, né, mais ou menos, e 400 horas de prática. Ou seja, a gente tem 800 horas para discutir o fazer docente. E, então, nessas outras 400 horas, a gente precisa compreender como ela se organiza em cada um dos cursos. O Fórum de Licenciatura também vai fazer essa discussão, né? O que se compreende como prática docente, como essa prática docente está aliada ao estágio e está distribuída durante a formação acadêmica, né? Então, quando a gente fala de discutir estágio e prática, nós estamos discutindo a formação, a prática, a relação entre teoria e prática que se dá na dinâmica docente. O conteúdo, na verdade, para a licenciatura, o principal papel da licenciatura é esse de inserir o acadêmico, né, além da formação científica, ele precisa ter saberes pedagógicos, e esses saberes pedagógicos são discutidos do estágio e na prática. Então, certamente, o estágio e a prática docente é um tema privilegiado aí de discussão no fórum. É uma pauta constante nesse fórum. E a senhora tocou um ponto interessante, que assim, a educação tem esse papel também, né, de acompanhar todo esse contexto da sociedade, todo o desenvolvimento da sociedade, tem que estar sempre atualizada, né, com aquele contexto, aquele momento que a gente está passando. Com certeza. A educação, ela dialoga permanentemente com essa realidade, porque a gente tem o aluno real na sala de aula. Então, a gente precisa pensar em práticas que aliem essa formação, tanto essa formação teórica como essa formação prática. A gente viveu um contexto, como o Luzinete trouxe agora, de uma pandemia em que ninguém estava preparado para ficar 2 anos sem se encontrar presencialmente. E a gente teve que pensar se adaptar, né? Adaptações, metodologias.
Então, o papel do fórum também é pensar nesse processo de formação, englobando o que a gente tem hoje posto no mundo, o que a gente tem hoje, qual é a necessidade que a gente tem de formação. Porque se a gente pensar bem, o nosso aluno hoje, ele não é o mesmo aluno de 2 anos atrás, muito menos de 10 anos atrás. Então, a gente precisa pensar de uma forma global, de uma forma geral, para que a gente possa desenvolver esse ser humano de uma forma completa. É verdade. Bom, o nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer a participação das duas aqui no assunto A Gestão e deixo espaço aberto para suas considerações. Primeiro, professora Luzinete. Bom, eu agradeço, porque falar do fórum é falar de perspectivas que nós temos, né? Falar de possibilidades de melhoria da formação docente. E isso, para o professor, é bem interessante, né? Então, esse momento é fundamental. A sociedade pode saber também que o fórum é um espaço para discussão e recebe demandas da comunidade, né? A comunidade precisa saber como é que faz essa demanda chegar até lá, e nós estamos abertos a isso. Eu agradeço a participação e estamos à disposição. Professora Leuda, muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente, né, no assunto A Gestão. Sempre que precisar, estaremos aqui para conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que esse é o nosso papel, né? E aí eu gostaria de agradecer, como Luzinete trouxe, a oportunidade de esclarecer sobre o fórum, de apresentar o que vai ser o fórum dentro da nossa instituição e convidar a todos que participem amanhã do lançamento, às 9h30, no Salão Nobre da Reitoria. Esse é um momento ímpar, tanto para a nossa universidade quanto para a educação de Roraima. É a primeira vez que a gente tem a instituição de um fórum permanente que vai discutir a formação docente no âmbito da Amazônia, no âmbito do nosso estado. Então, isso é muito importante, isso é muito relevante. Então, eu queria convidar todos que possam participar, que estejam presentes, a comunidade geral, a nossa comunidade acadêmica da UFRR, que se faça presente amanhã, nesse momento que é histórico dentro da nossa universidade. Bom, e o fórum vai ser lançado nessa sexta-feira, né, às 9h30, como a senhora falou, no Salão Nobre da Reitoria, que fica no prédio da Reitoria Campus Paricarana. Mas quem quiser também acompanhar as ações do fórum, é só ficar ligado no nosso site, né, ufrr.br, que todas as ações vão ser publicadas por lá. Sim, o fórum vai ter uma página dentro da página da UFRR com todas as informações, com a resolução de criação do fórum, com quem compõe esse fórum, os canais de comunicação que a comunidade em geral e a comunidade acadêmica pode acessar para entrar em contato com o fórum. Muito obrigada a quem nos acompanhou nessa edição do Assunto A Gestão. Hoje conversamos com as professoras Luzinete Martins e Leuda Evangelista sobre a instituição do Fórum Permanente de Licenciaturas da UFRR, que será lançado nesta sexta-feira, às 9h30 da manhã, no Salão Nobre da Reitoria. O Assunto A Gestão fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau!